Bom, queridos, nós estamos numa série de mensagens e orando pelo movimento Casas de Paz, que nós estamos como comunidade Vida Plena, orando por casas que o Senhor deseja entrar nas próximas 4, 5 semanas. Alguns de vocês já escolheram as casas que vocês vão, outros de vocês ainda estão orando, sentindo do Senhor, e outros de vocês estão assim, será que realmente é o momento de eu ir? E eu quero dizer a você que Deus está nos chamando para ter uma sensibilidade do Espírito, para poder abençoar como nós somos abençoados, para poder entregar a palavra como essa palavra foi entregue a nós. A maioria de nós não fomos ganhos para Cristo através de grandes pregadores, nós fomos ganhos para Cristo através de grandes testemunhos, de pessoas que amavam a Jesus de todo o coração. Elas não tinham muitas vezes um conhecimento incrível da Bíblia, mas elas conheciam o Deus da Bíblia. E essa é a grande jornada nossa, de levar o Evangelho enquanto estamos aprendendo sobre Deus. E essa semana eu quero compartilhar com vocês sobre casas onde Jesus revelou quem Ele é. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Quantos aqui podem dizer: Jesus entrou na minha casa, Jesus entrou na minha vida, Jesus mudou a minha história? E quando Ele entrou na sua casa, talvez foi para enxugar um mar de lágrimas que você estava enfrentando naquele momento. Foi para curar o teu coração de uma rejeição, de uma traição. Alguns de vocês estavam vazios, alguns de vocês estavam em depressão, alguns de vocês estavam debaixo de uma pressão, de um ataque de nervos. Alguns de vocês estavam enfrentando lutos. E Jesus entrou na sua vida, entrou na sua casa, mudou a sua história, mudou a história da sua família. Alguns de vocês chegaram sozinhos aqui, vocês ganharam seus pais, ganharam seus filhos, ganharam seus amigos. Alguns de vocês foram tão abençoados que a bênção não ficou em você, ela transbordou, ela foi liberada para outras pessoas. E agora é o momento de nós pensarmos: Senhor, qual casa o Senhor quer que eu também abençoe? E hoje nós vamos entrar em 3 casas muito diferentes. Nós vamos entrar e ver como Jesus entrou em 3 casas muito diferentes. Uma casa tinha festa, a outra tinha uma rejeição e a outra tinha uma fronteira cultural. E eu encerro essa série não apenas dizendo: Senhor, como somos gratos porque o Senhor entrou na nossa vida. Eu encerro essa série de mensagens dizendo: nós temos um chamado, nós temos uma missão para toda a nossa vida. Como Jesus entrou na nossa história, nós também precisamos ser canal para entrar na história de outras pessoas. A primeira casa que eu quero compartilhar com vocês hoje, a casa em Caná. Jesus vai para um casamento nessa casa e Ele transforma água em vinho. Vai ser exatamente onde nós vamos fazer a cerimônia de renovação de votos para os casais. Nós fizemos isso com mais de 30 casais a última vez que tivemos em Israel. Tem uma igreja hoje que é construída nessa área, e você entra nos lugares onde tem talhas do mesmo modelo que acolhiam as águas cerimoniais que Jesus transformou em vinho. É uma experiência incrível. Em João capítulo 2, versículo 1 em diante, nós vemos essa história. No 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros, é muita água. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa.
E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Quantos são serviçais de Jesus aqui? Quantos sabem aonde Jesus está transformando água em vinho? Quantos sabem que Jesus pode transformar água em vinho porque Ele transformou a sua história em uma nova história? Quantos estão vendo os milagres de Jesus na sua vida? Embora o soubessem os serviçais, volta para mim o versículo anterior. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e seus discípulos creram nele. Imagine você numa festa de casamento: alegria, celebração, dança. Nós vimos um casamento judaico quando estivemos lá. Eles dançam, eles celebram, eles pegam os rolos, os pergaminhos, eles dançam com os rolos dos pergaminhos em cima da cabeça. Eles estão numa alegria, e geralmente a festa antiga dos judeus durava uma semana. Era uma festa longa, então a família que convidava para a festa do casamento sabia que ela precisava dar alimento, precisava dar vinho. O vinho em Israel era esse símbolo de alegria, era o símbolo de prosperidade, era o símbolo de provisão, sinal que as vinhas estavam cheias e eles tinham condições de servir seus convidados com muita alegria. Agora você pensa essa festa com muita alegria e de repente uma notícia terrível: acabou o vinho, acabou a alegria. Então a mãe de Jesus, provavelmente amiga da dona da casa, ali toda cheia de preocupação, chama Jesus e diz: eu sei o que você já fez. Por algum motivo ela pede a Jesus um milagre. Ela disse: eu já vi você fazendo coisas que ninguém viu. Eu já vi você realizando coisas que só eu como mãe sei. E eu sei o anjo que me visitou falando sobre a sua vinda. Eu sei quem você é. E você não pode deixar essa família na mão. Você não pode deixar essa festa sem alegria. Você não pode deixar a vergonha se estabelecer nessa casa. Jesus, por favor. E ele disse: não chegou minha hora ainda, mulher. Eu não posso fazer nada. E ela, independente daquilo que o filho dela fala, Maria diz uma coisa para os empregados: façam tudo o que ele mandar. Em outras palavras, diz assim: eu não quero saber das suas justificativas, eu estou te pedindo uma coisa. E quando uma mãe pede uma coisa, eu acho que é bem importante a gente considerar. E Jesus sabia que a mãe dele era a mãe dele aqui nessa terra. E de alguma forma, Jesus atende aquele pedido. E quando os empregados chegam e eles dizem: acabou tudo. E ele vê uma oportunidade de ter apenas aquelas talhas que eram para lavar as mãos. Eram talhas cerimoniais, eram talhas que a água não era uma água pura, mas era para purificação, porque todo judeu tinha que lavar a mão de várias formas antes de ir para a alimentação. Eram talhas com águas sujas. E Jesus diz: pegue e encham essas talhas. Os serviçais observando tudo aquilo, olhando para tudo aquilo, e de repente Jesus ora e aquela água se transforma em vinho. E os serviçais viram aquilo. E quando os serviçais levam para o mestre de cerimônia e ele bebe, ele diz: o que acontece? Geralmente oferecem o vinho bom no começo, e quando as pessoas estão mais alegres, eles vão oferecendo o pior vinho. Vocês não, vocês ofereceram um vinho bom, mas agora vocês deixaram o melhor para esse momento. Irmãos, essa história ela é tão própria para aquilo que Jesus fez na nossa casa. Jesus viu a situação da nossa casa. Jesus percebeu a realidade do que tinha acabado na nossa casa. Talvez você veio para Cristo porque acabou a alegria, acabou a festa, porque tinha acabado a esperança, porque você estava vivendo um momento em que você não sabia para onde ir e o que fazer. A vergonha estava estabelecida na sua vida.
A vergonha do seu passado, a vergonha do que tinha acabado, a falta, a escassez. E de repente aquele vazio que poderia se tornar uma vergonha pública, Jesus entra na sua vida e Ele muda a sua história. Jesus transforma a sua história. E tudo isso, quando Jesus entra na nossa história, Ele muda tudo. Ele traz alegria, Ele restaura a depressão, Ele restaura a dor, Ele restaura a traição, Ele restaura a morte que tinha se tornado um peso dentro de casa. Ele diz, tem vida mesmo no luto. E Jesus entrou na nossa vida. E quando Jesus entrou na nossa história, alguém sabia o porquê Ele tinha feito isso. Porque alguém já tinha visto Ele realizar outros milagres. O que é interessante nessa história, irmãos, é que ali tem os serviçais. Muitos de nós achamos que depois que nós temos uma experiência com Jesus, um encontro com Jesus, a gente vai ter uma honra, a gente vai ter uma glória, quando na verdade todos nós somos obreiros, servos. Que nós estamos vendo águas sujas, nós estamos vendo apenas talhas, nós estamos vendo apenas casas quebradas, nós estamos vendo apenas vinho que está acabando, alegria que está acabando. E você conhece uma casa, você conhece amigos, você conhece vizinhos, que a alegria acabou, que a festa foi embora, que tem uma tristeza lá dentro, uma vergonha social, e as pessoas se fecharam. Mas você sabe aonde Jesus já fez milagres, você sabe aonde Jesus já transformou água em vinho, porque Ele mudou a sua vida, Ele mudou a sua história. Irmãos, e quando nós entendemos isso, quando nós percebemos que nós conhecemos os milagres que Jesus fez, nós não temos como não reconhecer que esse Deus Todo-Poderoso continua transformando água em vinho dentro de muitas casas. Ele continua transformando a falta em provisão em muitas casas, angústia em alegria, luto em vida eterna. Ele continua fazendo isso. E esse é o ambiente de milagres para essa cidade. Casas que o vinho acabou, que era para ser festa e tem dor, e nós conhecemos essas casas. E se nós vimos Jesus fazer, não tem como não dizer, Ele que fez. E o que é mais bonito é que o mestre de cerimônia, ele diz, você deixou o melhor para agora. Irmão, sabe o que é a convicção que eu tenho nesses próximos dias? É que o melhor da festa que nós vamos viver no reino de Deus está daqui para frente, em todos os aspectos, de família sendo salva, de pessoas encontrando Jesus, de transformação, de Deus tirar a escassez e colocar em abundância. Eu tenho uma convicção no meu espírito que nós estamos em tempos de vinho novo, em tempo em que nós vamos ver Deus realizando coisas que nós sabemos que Ele pode fazer, e agora a gente está dizendo, o melhor Ele deixou para agora. Você crê nisso? E quando nós cremos nisso, nós somos declaradores, nós somos profetas. Ontem eu estava dando aula aqui na Holy Crew, é um nome difícil para uma escola de adolescentes que nós temos aqui, no sábado, e eu fiquei tão impactado, tinham 40 adolescentes aqui, mais o grupo de apoio, e eles vão fazer por meses essa escola. E ontem eu vim dar aula sobre a cultura do reino. E eu fiz uma dinâmica com eles, e eu pedi para que eles pudessem então falar sobre algumas áreas da cultura da nossa igreja. E eu vi cada um deles falando, mas alguns deles me chamaram muita atenção, todos eles foram incríveis na apresentação, mas alguns deles me sensibilizaram muito, porque alguns deles compartilharam, olha, eu estou fazendo um grupo de crescimento na minha escola. Meus amigos agora que me viam apenas como uma pessoa esquisita, agora elas estão vendo como eu estou levando a palavra. E eles estão vindo para o meu grupo de crescimento, e eu estou vendo eles vindo para a igreja.
E daí uma menina muito bonita, muito esperta, ela disse, eu sou uma pessoa que venho sozinha para a igreja. Eu me converti e no começo meus pais não entendiam por que eu estava vindo para a igreja. Ela tem 15 anos. Não entendia porque eu estava vindo para a igreja. Eles ficaram até desconfiados, porque assim, por que tanto você quer na igreja? E de repente eles começaram a ver a minha transformação, eles começaram a ver a minha fé. E hoje eles me encorajam. E hoje nós podemos falar dentro de casa sobre questões de fé. Eles ainda não vieram para Cristo, mas eu sei que um dia eles virão. Eu estou vendo Deus fazendo tantas coisas por detrás das cortinas. Jesus continua fazendo milagres por detrás das cortinas. Jesus continua trabalhando em água, se transformando em vinho por detrás das cortinas. Não despreze os milagres que Jesus está fazendo e já fez na sua vida. Por isso, irmãos, olhar para essa cidade, Caná da Galileia, que ficava ali a 7 quilômetros de Nazaré, aonde Jesus nasceu. Essa era uma casa de festa que perdeu a alegria. A gente tem que olhar para algumas casas que são assim. A segunda casa que eu quero compartilhar hoje com vocês é a casa aonde Jesus foi rejeitado. A sua própria casa, em Nazaré. Jesus ensina que rejeição não define quem nós somos. Nós não podemos parar quando somos rejeitados. Por isso em Marcos capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos os que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro? O filho de Maria e o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. A gente sai de uma casa com festa e a gente vai para uma casa com incredulidade. A gente vai para uma casa onde o coração daquelas pessoas estavam tão incrédulos que eles não perceberam o que estava por trás do simples. Jesus volta para a cidade aonde ele tinha crescido. Jesus volta para a cidade aonde todos o conheciam como o filho do carpinteiro. Nós lemos isso. E quando Jesus lê Isaías, nós tivemos nessa sinagoga, e essa sinagoga fica perto de um precipício. E a sinagoga não era um templo, mas a sinagoga era um lugar onde se lia a Torá e aonde se trazia ensinamentos. Toda vila tinha uma sinagoga onde as pessoas se reuniam ali. Então ali era o lugar onde a fé era muito aplicada. E Jesus então entra na sinagoga, era um sábado, o sábado era um dia de culto, então o sábado era um dia que a sinagoga estava cheia, e Jesus entra e ele abre Isaías 61, ele abre o rolo em Isaías 61, e ele começa a declarar Isaías 61, Isaías 61 está falando sobre o Messias, está falando sobre aquele que viria para libertar, e ele lê todo aquele texto. E quando Jesus lê o texto, ele termina e ele fecha o pergaminho, ele olha e ele diz: isso está falando sobre mim. Para aquelas pessoas aquilo era uma heresia. Você
você é o filho do carpinteiro, filho de José e Maria. Nós conhecemos os seus irmãos e as suas irmãs. Quem você é para dizer que você é o Messias? E eles tentam então lançar Jesus precipício abaixo. A incredulidade foi tão forte ali, e foi algo tão pesado, que Jesus ali não pôde fazer muitos milagres. Até Jesus ficou escandalizado com a incredulidade daquele povo. Irmãos, Nazaré era uma cidade, uma vila tão difícil, que Natanael fala sobre ela em João 1,46. Eu não sei se eu passei esse texto para vocês. Não passei. Em João 1,46, que diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa da Viliná? Pode vir alguma coisa boa da cidade que você nasceu? Pode vir alguma coisa boa da história que você viveu? Pode vir alguma coisa boa do filho de João, da filha de Maria, daquela família complicada, daquela gente que nunca quis nada com nada, de pessoas que sempre estiveram naquela religião, que sempre estiveram naquele padrão, que todo mundo ali se separou, todo mundo ali era alcoólico, todo mundo ali tinha problema com drogas. Então parece que você tem um estigma. E Jesus então não pôde fazer muitos milagres ali, porque havia incredulidade no coração. E ele usa uma expressão, diz: o único lugar que um profeta não tem honra é na sua própria casa. E ele sai dali, de todos os lugares que Jesus podia entrar, em casas que ele podia entrar, na sua própria casa, na sua própria cidade, ele não conseguiu realizar grandes milagres ali, por conta da incredulidade daquelas pessoas. Deixa eu dizer para vocês algumas coisas aqui. Talvez não foi teu pai, tua mãe, seus irmãos que trouxeram você a Cristo. Talvez alguns de vocês sim. Mas talvez foi um amigo. Porque seus pais, seus irmãos, você via a vulnerabilidade deles, você via a parte boa e a parte ruim. Então parecia que aquele evangelho não fazia muito sentido, porque você não entendia que eles estavam em processo de transformação. E mesmo em processo de transformação dentro da casa, eles queriam ganhar você para Jesus. Eu fui um tolo no começo da minha conversão. Eu conheci Cristo e eu queria que todo mundo viesse para Cristo. Ninguém da minha casa era convertido, ninguém da minha casa conhecia Jesus. Eu comecei a orar pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, mas chegou um momento que nem minha mãe queria, nem meus irmãos queriam, eu insistindo, e às vezes fazendo isso de forma até inadequada, uma forma até muito exagerada, radical. E eu me lembro um dia que o meu irmão, já um adolescente, jovem, disse para assim: Márcio, se for para ter o Jesus que você está pregando aqui, porque às vezes eu dizia assim, você entende que tem inferno? Gente, quem ganha Jesus falando sobre inferno? Você entende, Wagner? E eu tentava ganhar de várias formas, mas fui um tolo. Até que ele disse: se for para ter esse Jesus que você está pregando, eu não quero. Eu aprendi que às vezes se calar com gente da nossa própria casa. Mas eu me lembro que muitos amigos começaram a falar com ele sobre Jesus, e minha mãe veio para Cristo, depois meu pai veio para Cristo, minha irmã, e depois ele veio para Cristo. Mas eu me lembro o dia que a Naine sentou com ele, não era eu, era a Naine sentou com ele, e ela disse assim: Wagner, olha, tem essa Bíblia, se Jesus não mudar a sua vida, eu rasgo essa Bíblia. Se você der 1 ano para Cristo, 1 ano para Ele, 1 ano para você se entregar completamente para Ele, e tua vida não for mudada, eu rasgo essa Bíblia. E hoje eu vejo meu irmão aqui, é um supervisor de GC, ele é um homem de Deus, ele é um palestrante do encontro com Deus, e ele está servindo a Jesus por muitos anos. Às vezes você não vai ganhar as pessoas da sua família, mas enquanto você está pregando o evangelho, ministrando outras pessoas, Deus está cuidando da sua casa. E Ele vai usar uma pessoa, Ele vai usar um amigo, Ele vai usar uma situação. Mas muitas vezes o profeta na sua própria casa não tem honra.
Até porque vocês já aprenderam que muitas vezes as pessoas esperam que nós sejamos perfeitos depois que nós seguimos a Cristo. E talvez você já descobriu também que não há ninguém perfeito, mas que nós estamos caminhando para nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. E cada ano, cada processo, nós estamos cada vez mais longe de quem nós éramos e mais perto de quem Jesus é. Você está percebendo o quanto você está se distanciando do seu passado e está se aproximando do seu destino eterno? Então não desista no meio do caminho, não pare no meio da história, não abandone o barco no meio da tempestade, porque tem muita coisa que Deus está fazendo. E talvez a casa de paz que você vá não é nem dentro da sua casa, é em outro lugar, e outras pessoas podem servir a sua própria casa. Irmãos, e outra coisa que nos ensina esse texto é que nem sempre nós seremos celebrados. Nem sempre nós vamos dizer, olha, tem uma palavra, eu gostaria de ir para a tua casa para ministrar durante 4 semanas uma palavra, e as pessoas dizem, não quero isso não. Nem sempre nós seremos celebrados, mas isso não muda o propósito de Deus de quem nós somos. Jesus saiu dali e ele continuou fazendo a obra aonde ele estava. A próxima casa e última casa é uma casa em Tirão e Sidom, onde Jesus quebra algumas barreiras e ele alcança aqueles que são improváveis. Em Marcos capítulo 7, versículo 24 em diante, nos conta essa história. Jesus saiu daquele lugar e foi para os redores de Tiro e de Sidom. Essas 2 cidades eram de uma região da Fenícia, ficava a 70 quilômetros de onde Jesus estava. 70 quilômetros era uma média de 4 a 5 dias. Jesus precisou fazer um empenho enorme para chegar a essa cidade, para entrar numa casa. E foi o único lugar, escute isso, o único lugar no ministério de Jesus que ele pregou fora de Jerusalém. O único lugar, ou melhor, fora de Israel. O único lugar. Ele foi aos gentios falando aos seus discípulos, porque pode deixar o texto para mim, porque essas 2 cidades eram cidades onde eles não professavam a mesma fé dos judeus. Eles eram idólatras. Mateus não chama essa mulher, que nós vamos contar a história dela, de Ciro Fenícia. Mateus chama ela de Cananeia, dizendo essa mulher, ela servia a deuses que não eram o Deus de Israel. Entrou numa casa, continuando o texto, Jesus entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Foi o que Jesus respondeu para essa mulher. E essa mulher então respondeu a Jesus, é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Irmãos, essa história é uma história que muitas vezes confronta a nossa visão de Cristo. Como Jesus pôde falar assim com alguém? Eu não posso, quando a mulher chega desesperada para Cristo, eu estou com uma filha endemoniada, debaixo de muitos de espíritos imundos, por favor, eu sei que o Senhor pode curá-la. E Jesus olha para essa mulher e diz assim, como eu vou deixar de dar para os filhos e entregar a comida para os cachorrinhos? É confrontador isso. Não me parece com Jesus que eu leio, Jesus que eu conheço, Jesus que me comprou, Jesus que morreu por mim, não me parece com esse Jesus. Agora, Jesus
ele é um com uma pessoa e outro com outra. Jesus sabe do coração de todos. E vamos olhar para o contexto dessa história. Essa região, os judeus consideravam eles como cães, porque todos que não professavam a fé dos judeus, eles chamavam essas nações de cães, porque eles entregavam seus filhos em sacrifício nos altares. Não se engane, o que você olha e você pensa, não, é apenas porque nós olhamos pelo contexto cultural do Ocidente de 2025. Mas as nações ao redor de Israel sacrificavam seus filhos em cerimônias ao deus Moloque. As mulheres tinham cultos e elas se tornavam prostitutas, cultuando a deusas. Então o ambiente espiritual era pesado, sacrifício, sangue. E os judeus então chamavam todos aqueles que não professavam a sua fé de cães. E Jesus leva os seus discípulos, ele vai a uma casa a 70 quilômetros de Israel. O único lugar que Jesus saiu para pregar o evangelho fora dos judeus, para estabelecer o reino fora dos judeus. Essa missão ele deixou para os apóstolos e para Paulo. Mas Jesus sai e anda 70 quilômetros. Passa um dia, uma noite, outro dia, outra noite, outro dia, outra noite, outro dia, outra noite. Ele chega em Sidom, ali na região de Sidom e Tiro. Ele entra numa casa. E os evangelhos deixam a marca de Jesus dentro dessa casa. Chega uma mulher desesperada e ele então diz isso para a mulher. É interessante, irmãos, que alguns estudiosos dizem que a primeira coisa, diz que Jesus não rejeitou essa mulher, mas ele provocou essa mulher para saber o quanto realmente ela queria Jesus de verdade. Ou se ela queria apenas mais um Deus a quem cultuar, ou se ela queria mais um Deus a quem fazer sacrifício, ou ela só queria uma resposta. Jesus estava confrontando as intenções, porque aquela mulher tinha ouvido a vida toda, vocês são cães. E agora Jesus nem usa a palavra cães, porque a palavra original para cães tinha a ver com cão selvagem. E Jesus usa uma expressão dizendo assim, cachorrinho, um animal de dentro de casa. Jesus está sendo duro, mas carinhoso com ela. Porque Jesus estava confrontando, não era uma rejeição. Jesus na verdade estava confrontando, provocando o coração daquela mulher para saber, você quer isso mesmo? E aquela mulher responde com uma graça que muda a história dela. Ela disse, sim, Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus disse, era isso que eu queria ouvir, era isso que eu esperava. Irmãos, outros estudiosos dizem que Jesus estava numa sociedade onde os judeus desprezavam essas culturas estrangeiras, e o fato da mulher não se ofender, mas responder com fé, revela a sua convicção de que até uma migalha de Jesus supera qualquer banquete desse mundo. E essa mulher então, ela diz, sabe de uma coisa, Jesus? Se o Senhor me der um pouquinho do que você tem, isso é muito melhor do que o que eu estou vivendo hoje. Irmãos, isso fala muito sobre casas que nós vivíamos, e que foi um sacrifício, foi um desafio para as pessoas chegarem até a nossa história. Você sabe o quanto você era duro, você sabe o quanto você tinha resistência, você sabe o quanto você tinha até um certo tipo de preconceito, você sabe o quanto você tinha um certo tipo de, eu não quero isso jamais, eu não quero saber de evangélico, eu não quero saber de Cristo, eu não quero saber de religião, eu não quero saber de pastor, eu não quero saber de nada disso. Então você tinha um preconceito, e você estava vivendo a sua história de vida, e alguém teve que ultrapassar todos esses limites, um dia, uma noite, precisou passar todos esses limites para chegar até você. E quando chegou até você, ainda teve que lidar com questões mais duras do seu coração.
E quando você veio, você resistiu a isso. Mas aí você percebeu que quando Jesus te dá algo, ainda que seja uma migalha, é mais poderoso do que tudo que você viveu no mundo, tudo que você experimentou lá fora. Nós somos essa mulher, que nós também falamos para Jesus: Jesus, eu aprendi uma coisa, que quando eu entrei na sua presença, e o Senhor provocou o meu coração, eu tenho que dizer ao Senhor, tudo que eu vivi, todo banquete, se o Senhor me der só um pouquinho, já é mais do que suficiente de tudo que eu vivi lá fora. Se a gente não puder dizer como essa mulher, irmãos, se a gente não puder falar como essa mulher, dizendo, em Jesus, só a migalha dele já é maior do que tudo que eu vivi lá fora, o evangelho não fez sentido para nós. Agora olhe para outras casas. Tem casas que são mais difíceis de você tocar, pessoas que são mais difíceis de você tocar. Você pensa, essa pessoa é muito dura de coração, essa pessoa tem preconceitos demais com o evangelho. Essas pessoas foram feridas, essas pessoas, quando a gente senta numa roda, elas sempre provocam, elas sempre tiram sarro, então elas têm um padrão de muro que se levantou contra a pregação do evangelho. Mas Jesus quer que você pague um preço alto para chegar até lá. 70 quilômetros, dias e dias. Porque tem alguém lá dentro que está precisando comer das migalhas. Porque o banquete que ela se serve não tem valor. E tudo aquilo que ela viveu não tem valor. E quando Jesus entra, irmãos, quando Jesus entra, não é você. Quando Jesus entra, tudo faz sentido. Tudo muda. Toda a história é redimida. É por isso que nós encerramos essa série lembrando primeiro quem nós somos. Nós somos servos. Nós somos como essa mulher Ciro-Fenícia. Nós somos essas pessoas que estão dizendo ao Senhor, Senhor, a incredulidade está tão grande, e se eu precisar passar por vergonha pelo Senhor, eu passarei. Porque até Jesus não teve honra na sua própria casa. Ao terminar essa série de mensagens, irmãos, eu entrego a vocês uma missão de olhar para a vida que vocês levavam e ser gratos por aquilo que Jesus fez, de manter uma vida de gratidão para sempre. Para sempre. Nunca perca de vista o que Jesus fez na sua vida. Mas eu entrego uma missão para vocês, que toda a vida de vocês possam lembrar que Jesus continua querendo entrar em casas. Esse projeto da igreja é apenas para dizer para você, você pode, debaixo de um ambiente que tem jejum, oração, cobertura espiritual, ir e voltar com grandes sinais para Cristo. Por isso nós vamos agradecer a Deus nessa manhã e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor trouxe alegria para a minha vida. O Senhor mostrou que a minha identidade não está baseada no que me rejeitaram. E porque o Senhor continua dando valor para mim, quebrando as barreiras do meu coração. E as suas migalhas, Senhor, são melhores do que os manjares do mundo. Muito melhores. Vamos nos colocar em pé. Irmãos, nós podemos dizer hoje, Senhor, obrigado porque o Senhor entrou na minha casa. Mas nós não podemos sair daqui sem essa pergunta, em qual casa agora o Senhor quer que eu entre? Nós começamos essa mensagem dizendo, eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Hoje nós cantamos uma canção aqui dizendo assim, sobre as ruas da cidade. Nós cantamos dizendo, Senhor, sobre toda a depressão. Irmãos, nós podemos cantar músicas bonitas, mas quando na verdade tudo que nós queremos é que Jesus entre nessas casas. E Ele não vai fazer isso numa visitação espiritual, Ele vai fazer isso numa visitação pessoal.
Ele vai usar pessoas para isso. Então que o Espírito Santo hoje coloque 2 orações em nosso coração. Senhor, obrigado porque o Senhor entrou na minha vida. Mas Senhor, qual a casa que o Senhor quer que eu vá nessa próxima estação? E daí você pode perguntar para o seu líder de GC como você pode se envolver com isso. Irmãos, porque nós estamos crendo, o tempo de salvação está chegando, em nome de Jesus. Amém? Abra suas mãos. Primeiro ore ao Senhor dizendo obrigado, Senhor, porque eu estava comendo tantos manjares, mas quando o Senhor me deu a sua graça, tudo isso fez sentido para mim. Que para o mundo parece migalhas, mas para mim foi alimento sólido. Obrigado, Senhor. Agradeça a Deus. Vamos orar juntos nesse primeiro momento. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Lembra de quem você era. Lembra como era a tua história. E se você está aqui pela primeira vez, Jesus está entrando na sua história hoje. Jesus quer também entrar na tua casa, mudar a sua condição, mudar quem você é, mudar tudo o que você tem de preconceitos e dores. Obrigado, Jesus. Agradeça. Deixa o céu receber esse elogio nessa manhã. Deixa o céu receber esse elogio de quem você era e quem você é agora. Você pode expressar com sua oração uma gratidão nessa manhã. Teu nome é poder, teu nome é cura. O Senhor fez na nossa vida. Teu nome é vida. Quebra cadeias. O Senhor fez na nossa história. Dissipa as trevas, vitória dá. Agora nós vamos entrar em oração pelas casas que Jesus quer entrar, pelo lugar que Jesus quer transformar água em vinho, o lugar aonde talvez você está orando dizendo: Senhor, não tenho honra nenhuma para pregar o Evangelho aqui, mas o Senhor pode levar pessoas para pregar o Evangelho nesse lugar. Vale lembrar que na cidade que Jesus foi, não fez muitos milagres, talvez nem o irmão dele estava acreditando quem ele era, mas lá na frente nós vemos Tiago, o irmão de Jesus, se tornando o líder da igreja. Em algum momento Tiago reconheceu quem Jesus era. Então, irmãos, não é como você vê a sua família agora, é como você está declarando sobre o futuro da sua família. Irmãos, e talvez algumas barreiras, pessoas que têm barreiras contra a igreja, contra o Evangelho, são barreiras muito pesadas. Nós sabemos que só a obra de Cristo pode alcançar. E lembra das outras casas que você sentiu do Espírito Santo, que precisa de Jesus lá dentro. Nós estamos falando há 4 semanas sobre essas casas. Então vamos declarar sobre essas casas. Enquanto declaramos canções, enquanto nós oramos por nomes hoje, nós damos nomes agora diante do céu. Vamos declarar. Pai, nós oramos e declaramos: sim, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus, nós declaramos sobre as ruas da cidade. Sim, dá nome agora. Dá nome. Levanta ao céu o nome dessas pessoas. Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Espírito Santo, vai, libera. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade. Deixa Deus trazer nomes para você orar. Sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Estenda as tuas mãos para essa casa agora. Estenda as tuas mãos para o lugar onde você está orando. Declare agora: Pai, em nome de Jesus, nós oramos sobre essa casa, nós oramos sobre essa família, nós oramos, Jesus, agora, e nós anunciamos o Teu Evangelho. Senhor, nós pedimos que a Tua boa mão alcance com carinho essas pessoas. Senhor, nós sabemos que só o Senhor pode mudar o coração. Pai, nós oramos agora, leva o Teu povo para essa missão, para esse chamado.
Senhor, nós ungimos essa igreja com o óleo santo do Espírito Santo, para que eles possam ir para essa missão e eles verem a tua obra tão poderosa. Senhor, que os GCs se encham de novos convertidos. Senhor, que eles possam encontrar em Cristo e na igreja de Cristo um lugar que se chama família, um lugar para pertencer. Pai, nós oramos por salvação, nós oramos, Senhor, por transformação. Envia o teu povo, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita comigo assim, meu irmão. Diga: eu declaro sobre cada casa, sobre cada família, a mão de Jesus, o poder de Jesus, a cura de Jesus, mas principalmente o sangue de Jesus, a salvação de Jesus. É a minha declaração sobre essa casa e sobre essa família. Amém, amém e amém. Amém, irmãos, nós cremos. Deus está para salvar muitas famílias nessa cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus abençoe a sua vida. Vai com Deus, uma boa semana, em nome de Jesus.